O surgimento de novas profissões de prestígio em ciência de dados e inteligência artificial, oferece uma oportunidade rara de explorar as dinâmicas de gênero em carreiras técnicas à medida que estão sendo formadas. Neste trabalho, contribuímos para a literatura sobre desigualdade de gênero no trabalho digital curando e analisando um conjunto de dados exclusivo de vários países. Usamos metodologia inovadora de ciência de dados para investigar a natureza do trabalho e das habilidades nessas áreas subestimadas. Nossa pesquisa encontra disparidades persistentes em empregos, qualificações, senioridade, indústria, atrito e até mesmo autoconfiança nessas áreas. Identificamos desigualdade estrutural em dados e inteligência artificial, com trajetórias de carreira de profissionais diferenciadas por gênero, refletindo a história mais ampla da computação. Nosso trabalho é original ao iluminar os processos de gênero dentro de trabalhos de alta tecnologia de elite à medida que estão sendo configurados. Prestar atenção a esses campos nascentes é crucial se quisermos garantir que as mulheres ocupem seu lugar de direito na vanguarda da inovação tecnológica. Introdução. A questão de como a automação afetará a natureza dos empregos, habilidades, ocupações, profissões e mercados de trabalho está mais uma vez em destaque. A ascensão da inteligência artificial generativa, inteligência artificial, amplamente associada ao ChatGPT, é o novo foco de excitação e ansiedade. A novidade segue um padrão familiar. Estamos em um ponto de inflexão em relação tanto à perda de empregos quanto à criação de empregos, enquanto nos dirigimos para um mundo do trabalho irreconhecível. Embora a extensão da perturbação iminente permaneça difícil de prever e se desenrolará de maneira desigual, os campos florescentes da ciência de dados e da inteligência artificial atestam o fato de que grandes mudanças já ocorreram. Neste contexto, é particularmente importante investigar quais grupos estão acessando esses empregos recém-criados que estão destinados a ser os empregos bem remunerados, de prestígio e intelectualmente estimulantes do futuro. De acordo com Berman e Bourne, 2015, as novas profissões de ciência de dados e inteligência artificial potencialmente oferecem uma oportunidade rara de romper com os campos tradicionalmente dominados por homens da computação e engenharia, estreitar a lacuna de gênero em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM, e tornar a diversidade uma prioridade desde cedo. No entanto, a ausência de mulheres nos campos de rápido crescimento de inteligência artificial e ciência de dados já é evidente. As mulheres representam 32% dos trabalhadores em funções de inteligência artificial e dados em todo o mundo, World Economic Forum, 2021, e apenas 18% dos usuários nas maiores plataformas globais online de ciência de dados, Young et al., 2021. A pesquisa salarial de dados de inteligência artificial de Lockheed, 2021, descobriu que os salários de ciência de dados das mulheres já são significativamente mais baixos do que os dos homens, equivalendo a 84% do salário médio para homens, independentemente da educação ou cargo. Apesar dessas estimativas de alto nível, no entanto, há uma notável escassez de dados de qualidade e desagregados sobre mulheres em dados e inteligência artificial. Isso é essencial para interrogar e enfrentar as desigualdades na força de trabalho de inteligência artificial e dados, Zhang et al., 2021, e é particularmente difícil tornar visíveis as lacunas de gênero na indústria sem dados granulares. Tais lacunas de dados de gênero não são apenas resultado de esses dados não serem tornados públicos, ou mesmo não serem coletados em primeiro lugar, mas também devido à natureza nascente e, crucialmente, de rápido movimento e rápido crescimento desses campos e profissões, Dorschel, 2021. Neste artigo, analisamos um novo conjunto de dados de vários países usando metodologia inovadora de ciência de dados, incluindo curadoria de dados criativa e métodos de classificação novos, para explorar a dinâmica de gênero nas carreiras de dados e inteligência artificial. Uma contribuição-chave deste artigo é mostrar a profundidade da exploração de carreiras de gênero em inteligência artificial que é possível quando dados detalhados são disponibilizados. Estudiosas feministas há muito apontam as formas como os mercados de trabalho são moldados pelas relações de gênero e o papel fundamental que a associação histórica de habilidades técnicas à masculinidade tem desempenhado. A subrepresentação de mulheres na educação e profissões STEM é bem documentada, Blackburn, 2017. Até hoje, no entanto, a pesquisa sobre a segregação de gênero em ocupações técnicas tipicamente examina o amplo setor de tecnologia da informação e comunicação, TIC, por exemplo, Segovia Pérez et al., 2019. Nosso trabalho vai além desses estudos, concentrando-se especificamente nas profissões recém-emergentes de ciência de dados e inteligência artificial, sobre as quais pouco se sabe, Dorschel, 2021. Essas ocupações de elite não apenas conferem capital social e econômico, mas também estão na vanguarda da determinação de como as tecnologias mais recentes serão projetadas. Como tal, é especialmente apropriado examinar a extensão em que a ligação entre gênero e expertise técnica está sendo rompida ou reproduzida nesses campos nascentes. Como Alcroft e Ruberi, 2019, observam, se as mulheres que conseguem entrar na tecnologia são estratificadas em subcampos e especialidades menos prestigiados, em vez de obterem aqueles empregos na vanguarda da inovação tecnológica, as lacunas de gênero no futuro mundo do trabalho, incluindo a lacuna salarial de gênero, serão ampliadas. Este artigo apresenta um conjunto de dados exclusivo de carreiras em ciência de dados e inteligência artificial. A curadoria e análise de dados são novas de várias maneiras. Primeiro, negociamos acesso a dados semente coletados por uma empresa de recrutamento especializada nos campos de dados, inteligência artificial e análise avançada para garantir o foco naqueles que trabalham especificamente e ativamente nessas áreas. Isso é particularmente importante considerando sua natureza difícil de definir à medida que os campos se configuram, e assim usar uma lista semente de indivíduos que se autodefinem como trabalhando na área é uma maneira de abordar isso.
Segundo, nosso uso de dados de perfis do LinkedIn conectados a este banco de dados é outra maneira de acessar o histórico de trabalho e educação autodeclarado de profissionais de ciência de dados e inteligência artificial. O LinkedIn é a maior rede profissional online do mundo e uma plataforma online-chave para a busca de emprego, de modo que, até onde sabemos, isso não pode ser encontrado com tanto detalhe em outro lugar. Os dados do LinkedIn também são unicamente ricos, pois nos permitem analisar trajetórias de carreira de forma longitudinal. Relacionado a isso, como o site é mantido atualizado pelos usuários, isso é fundamental para rastrear as profissões emergentes em inteligência artificial e ciência de dados que estão em formação, como tal, estão em constante evolução. Fazemos uma contribuição dupla para os debates sobre desigualdade de gênero e o futuro do trabalho. Embora grande parte da literatura sobre gênero e tecnologia se concentre na exclusão sistemática de mulheres de ocupações de ciência, tecnologia e engenharia, Alcroft e Amp, Taylor, 2023, p. 361, focamos nos termos da inclusão das mulheres, especificamente nas profissões de dados e inteligência artificial, pouco pesquisadas. Nosso objetivo geral é explorar a dinâmica de gênero das carreiras nesses campos. Além disso, nos esforçamos para iluminar como a curadoria e análise de dados detalhados e granulares por meio de abordagens inovadoras podem facilitar isso. Nosso trabalho é original ao examinar essas novas profissões de alta tecnologia e prestígio à medida que estão sendo formadas, e à medida que os processos de gênero dentro delas estão sendo configurados. A pesquisa revela extensas disparidades de gênero em empregos, qualificações, senioridade, indústria, atrito, habilidades e até mesmo níveis de autoconfiança. Começamos discutindo o surgimento da ciência de dados e da inteligência artificial como campos profissionais, e depois revisamos estatísticas e conjuntos de dados existentes sobre diversidade em inteligência artificial como linha de base. As sessões 3 e 4 apresentam nossa metodologia e apresentam e discutem nossos resultados. Concluímos delineando as limitações e implicações do estudo. Background. Enquadrando as profissões emergentes de inteligência artificial e ciência de dados. Há mais de uma década, a Harvard Business Review nomeou cientista de dados como o emprego mais sexy do século XXI, Davenport e Amp, Patil, 2012. No entanto, a ciência de dados só foi formalmente estabelecida como título ocupacional em 2008, após anos de debate acadêmico entre estatísticos e cientistas da computação sobre o impacto da informatização nos tipos e métodos de análise de dados. Na realidade, a ciência de dados ainda está em seu período formativo de profissionalização. Abbott, 1988, Brandt, 2016, Dorschel, 2021 e, como Roca, 2019, P3, aponta, inteligência artificial não é um título de emprego. De fato, em vez de seguir o caminho profissional especialista tradicional, os membros de ocupações técnicas nascentes parecem estar construindo sua identidade profissional através de uma abordagem omnívora para aquisição de habilidades. Avnon, 2021. Como vários autores observaram, os cientistas de dados estão sendo construídos como híbridos, combinando papéis generalistas e especialistas como técnicos e comunicadores, exploradores de dados e eticistas de dados. Dorschel, 2021, p1. Com o objetivo de fornecer bases para um framework de conhecimento para padrões profissionais em ciência de dados, Fayyad e Amuchu, 2020, fornecem uma visão geral do surgimento e estado atual do campo na indústria. Eles também descrevem a natureza multidisciplinar da ciência de dados, com cientistas de dados misturando conhecimento abrangente com um conjunto diverso de habilidades, Fayyad e Amp, Amuchu, 2022. O que não há dúvida é que os campos da ciência de dados e inteligência artificial estão crescendo rapidamente, trazendo consigo novas formas de trabalho. Passando por processos de construção, mas já institucionalizados de várias formas globalmente, há uma ampla variedade de maneiras de definir, discutir e descrever a ciência de dados e inteligência artificial e as habilidades, funções, ferramentas e métodos associados. Davenport, 2020, Garten, 2018, O'Neill e Amp, Schutte, 2013, Passy e Amp, Sengers, 2020, Slota et al., 2020. Fayyad e Amuchu, 2022, exploram a falta de classificação de funções de trabalho em ciência de dados e definição de rótulos ocupacionais, ver seção 3.1.2. Reconhecemos que ciência de dados e inteligência artificial são campos profissionais recém-emergentes e, como tal, mal definidos. Para delinear o escopo de nosso estudo no início, as definições de trabalho que usamos aqui são as seguintes. Ciência de dados. Usar dados para atingir metas especificadas projetando ou aplicando métodos computacionais para inferência ou previsão. Fayyad e Amp, Amuchu, 2020, Inteligência artificial. Quando uma máquina ou sistema executa tarefas que ordinariamente exigiriam poder cerebral humano ou outro biológico para realizar. The Alan Turing Institute, 2021. Para entender a dinâmica de gênero das profissões de inteligência artificial, vale lembrar que estudiosas feministas têm examinado as formas como o conhecimento e a expertise técnica são associados à masculinidade há décadas. Cockburn, 1985, Vama, 1991. Relacionado a isso, a literatura sociológica sobre profissões, Abbott, 1988, tem sido criticada por não reconhecer o papel da profissionalização em garantir o monopólio masculino sobre a provisão de certas habilidades e competências em várias ocupações, Charles e Amp, Gruski, 2004, Witz, 1992. Com base neste trabalho teórico, várias escritoras destacaram o papel das relações de gênero na própria definição e configuração da computação como profissão. Como a historiadora feminista Hicks, 2017, recorda, a programação de computadores era originalmente prerrogativa de mulheres.
No advento da computação eletrônica após a Segunda Guerra Mundial, a programação de software em países industrializados era amplamente considerada trabalho de mulher, e os primeiros computadores eram jovens mulheres. No entanto, à medida que a programação de computadores se profissionalizou, a discriminação estrutural mudou isso, afastando as mulheres dos empregos de computação recém-prestigiados. Ensmenger, 2012, Misa, 2010, Thompson, 2019. Como Hicks, 2017, p. 313, explica, histórias de trabalho de computação oculto ou desvalorizado conectam-se poderosamente com as tendências atuais em tecnologia da informação e suscitam perguntas sobre as categorias de privilégio que silenciosamente estruturam nossos sistemas de computação hoje. O que é importante enfatizar aqui é que a habilidade técnica é frequentemente usada como proxy para manter certos grupos em posições de poder. Abbate, 2012. Culturas técnicas e estereótipos de gênero encorajam discriminação e segregação ocupacional dentro da computação e engenharia. Acker, 1990. Segovia Pérez et al., 2019. Win-Yamp, Correll, 2018. Como observamos acima, os perfis de habilidades associados à ciência de dados e inteligência artificial ainda não são bem compreendidos e estão em constante mudança através das práticas ocupacionais. Este estudo, portanto, examina a extensão em que as relações gênero-tecnologia estão sendo rompidas ou reproduzidas em novos campos. Queremos reescrever a narrativa, aumentando a conscientização sobre a história de gênero da computação para evitar sua replicação nos campos nascentes de inteligência artificial e ciência de dados. Isso é crucial se quisermos garantir que as mulheres ocupem seu lugar de direito na vanguarda da inovação tecnológica. Como estudiosas feministas de estudos de ciência e tecnologia, STS, enfatizaram, a lacuna de gênero em inteligência artificial não é apenas uma questão de igualdade de oportunidades, mas também uma questão de como o mundo em que vivemos é projetado e para quem. Wagman Yamp, Parques, 2021. Tecnologias, sejam hardware ou software, são socialmente moldadas por relações de poder de gênero e crenças culturais que influenciam o design, o conteúdo técnico e o uso de tais artefatos. Sistemas de tomada de decisão automatizada empregando algoritmos, portanto, representam o risco de refletir e amplificar padrões existentes de desigualdade de gênero, como et al., 2020, Leave, 2018. De fato, como argumentamos em outro lugar, a flagrante falta de diversidade na força de trabalho de inteligência artificial resulta em um ciclo de feedback onde o viés de gênero é codificado em sistemas de aprendizado de máquina. Wagman Yamp, Yang, 2023. Em um momento em que ciência de dados e inteligência artificial são comercializadas como a solução para todos os problemas sociais, devemos incluir uma ampla gama de perspectivas e experiências na força de trabalho profissional de inteligência artificial para construir tecnologias melhores e mais inclusivas. Mulheres em inteligência artificial e ciência de dados. O que os dados existentes nos dizem? Enquanto a pesquisa sobre o gênero das ocupações técnicas tipicamente examina computação e engenharia, por exemplo, Segovia Pérez et al., 2019, muito menos se sabe sobre os subcampos de ciência de dados e inteligência artificial. Isso se deve em grande parte à falta de clareza na definição e classificação deles, o que, por sua vez, impede a coleta de dados sobre a demografia dessas novas profissões. Como West et al., 2019, pp. 1013, observam, os dados atuais sobre o estado da diversidade de gênero no campo da inteligência artificial são terríveis. Os dados de diversidade e inclusão que as empresas de inteligência artificial divulgam ao público são uma visão parcial. As estatísticas nacionais da força de trabalho também carecem de informações detalhadas sobre cargos e salários dentro desses campos. Por exemplo, um artigo recente de Rendell, 2022, analisando o Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos da América, Estados Unidos, nota o rápido crescimento de empregos de estatístico e o surgimento de cientista de dados como uma ocupação reconhecida, mas não contém informações sobre diferenças de gênero. Esta é uma barreira significativa para pesquisa e compreensão. Dada a escassez de dados brutos disponíveis, os pesquisadores têm recorrido a outras fontes, incluindo plataformas online de ciência de dados, pesquisas e dados acadêmicos e de conferências, por exemplo, Freire et al., 2021, ver estudo de caso do World Economic Forum, 2020. Essas abordagens fornecem evidências crescentes de lacunas sérias na diversidade de gênero da força de trabalho de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial. Por exemplo, uma pesquisa independente com 399 cientistas de dados pela empresa de recrutamento Bushworks descobriu que 15% eram mulheres, embora esse número diminuísse para 10% para aquelas em funções mais sêniores. Bush, 2018. Adicionalmente, o relatório sobre o estado da ciência de dados e aprendizado de máquina de Georg, 2022, sugere que a indústria é altamente desequilibrada, com 23% de mulheres e 77% de homens respondendo à pesquisa. Em 2018, a Wired e a Element Inteligência Artificial revisaram as páginas de pesquisa de inteligência artificial de empresas de tecnologia líderes e descobriram que apenas 10% a 15% dos pesquisadores de aprendizado de máquina eram mulheres. Simonite, 2018. Notavelmente, as páginas de inteligência artificial do Google listavam 641 pessoas trabalhando em inteligência de máquina, mas apenas cerca de 60 eram mulheres. Pesquisa relacionada descobriu que, em média, apenas 12% dos autores que contribuíram com trabalho para as 3 principais conferências de aprendizado de máquina, Neural Information Processing Systems, International Conference on Machine Learning e International Conference on Learning Representations, em 2017 eram mulheres. Manta Yamp, Hudson, 2018. Simonite, 2018.
focando em mulheres trabalhando em pesquisa de inteligência artificial na academia, Statolopoulos e Matheus Garcia, 2019, descobriram que apenas 13,8% dos autores de artigos de pesquisa em inteligência artificial eram mulheres. No Google, eram 11,3%, na Microsoft, 11,95%, com uma proporção ligeiramente maior de mulheres na IBM, 15,66%. Adicionalmente, os homens constituem a maioria do corpo docente de departamentos de inteligência artificial, compondo 80% dos professores de inteligência artificial em média, Perrault et al., 2019. Além disso, diversificar o corpo docente de inteligência artificial ao longo das linhas de gênero não mostrou progresso significativo, com as mulheres compreendendo menos de 20% das novas contratações de professores em 2018. As estatísticas e dados que revisamos confirmam que as asas mais novas da tecnologia, ou seja, ciência de dados e inteligência artificial, têm baixa representação de mulheres, West et al., 2019. De Ignazio e Bargava, 2020, apontam que homens brancos permanecem superrepresentados em campos relacionados a dados, mesmo quando outros campos STEM conseguiram estreitar sua lacuna de gênero, P207. Em outras palavras, quanto mais prestigiado e de vanguarda o campo, menor o número de mulheres trabalhando nele. À medida que os campos de inteligência artificial e ciência de dados crescem rapidamente como subcampos predominantes no setor de tecnologia, também aumenta a lacuna de gênero generalizada dentro deles. Para entender completamente a natureza deste problema, precisamos urgentemente de melhores dados e análises. Métodos. Descrevemos agora nossa metodologia, que envolve o uso de um conjunto de dados de carreira em ciência de dados e inteligência artificial novo, grande e diversificado. Devido à falta de dados acessíveis sobre profissionais de dados e inteligência artificial, e para curar um conjunto de dados adequado para investigar responsavelmente as lacunas de gênero nessas indústrias, fizemos parceria com a Quotacom, uma empresa de busca e consultoria executiva especializada em ciência de dados, análise avançada e inteligência artificial. A partir daí, desenvolvemos uma metodologia para primeiro identificar os perfis de dados relevantes, segundo obter informações sobre suas trajetórias de carreira no LinkedIn, terceiro processar sua educação, experiência de trabalho e conjunto de habilidades em categorias gerenciáveis e quarto testar diferenças de grupo por gênero. Coleta de dados. Banco de dados semente inicial. É crucial entender as fontes e métodos a partir dos quais nossa lista semente de dados inicial foi criada para garantir uma abordagem ética e robustez em nossas descobertas. Entrevistamos a Quotacom sobre suas fontes e métodos de coleta de dados para entender possíveis vieses em nossa amostra. O conjunto de dados da Quotacom consiste em mais de 10 mil candidatos, recrutas em potencial, e 90 mil contatos de empresas, que se inscreveram voluntariamente, seja buscando um emprego ou para possíveis contratações. A Quotacom busca em várias indústrias, focando particularmente no pipeline de dados na Europa, Oriente Médio e África, Estados Unidos e Ásia-Pacífico. Os dados foram coletados nos últimos 5 anos, e um aviso de privacidade compatível com a Regulamentação Geral de Proteção de Dados foi fornecido a candidatos e contatos antes de se inscreverem no banco de dados. O cargo e o perfil do LinkedIn de cada pessoa são fornecidos. A Quotacom cria listas de talentos para candidatos através do uso de X-Ray, Lusha, Ovler, Scrap, LinkedIn Xing ou similar, redes pessoais, indicações, recomendações, websites, fóruns da indústria, blogs, competições, listas de palestrantes, listas de participantes de conferências e imprensa da indústria. Eles então abordam candidatos via detalhes de contato obtidos na internet. Alternativamente, os candidatos podem abordar a Quotacom via respostas a anúncios, embora tipicamente não sejam adicionados ao banco de dados a menos que tenham habilidades relevantes em transformação digital, ciência de dados ou inteligência artificial. Os perfis de contato, ou seja, indivíduos baseados nas empresas parceiras da Quotacom, são obtidos de uma maneira diferente. As empresas são inicialmente adicionadas como prospectos-alvo. A Quotacom então realiza várias campanhas de marketing de alcance para stakeholders dentro dessas empresas, geralmente via e-mail, telefone e LinkedIn. A Quotacom tipicamente usa LinkedIn, diretórios de negócios, Crunchbase e Google para desenvolver as listas iniciais de empresas prospecto. Esses prospectos abrangem empresas pequenas a grandes, e não há critérios específicos além do fato de operarem ou terem unidades de negócios especializadas em digital ou dados. Uma vez que as listas de prospectos são compiladas no Excel, elas são carregadas no banco de dados central via CSV. Identificação e classificação de perfis de dados e inteligência artificial. Apesar do foco da Quotacom em empresas de dados e inteligência artificial, descobrimos que muitos contatos não se encaixavam diretamente no campo da ciência de dados, por exemplo, administradores de RH, executivos de vendas e gerentes de conta. Consequentemente, selecionamos perfis relevantes usando as categorizações da Classificação Internacional Padrão de Ocupações, ISCO 08, da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que categoriza empregos em diferentes grupos de acordo com suas tarefas e deveres. Avaliamos e comparamos múltiplas classificações ocupacionais além da ISCO 08. Estas foram o Sistema Standard Occupation and Classification, SOC, Occupational Information Network, o asterisco NET, e European Skills, Competencies, Qualifications and Occupations, ESCO. Embora nenhuma fosse totalmente apropriada para os novos empregos emergentes dos campos da ciência de dados e inteligência artificial, versão 5, escolhemos a ISCO 08, pois ela contém funções de ciência de dados enquanto outras não e nosso conjunto de dados é internacional.
Em seguida, combinamos os cargos dos perfis com esses grupos, mantendo apenas aqueles pertencentes aos códigos da OIT 25, Profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação, e 133, Gerente de Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação. A correspondência foi feita por pré-processamento de texto padrão, ou seja, minúsculas, remoção de stop words stemming juntamente com vetores de palavras e scores de similaridade para encontrar o título padrão mais próximo para cada perfil e sua subcategoria principal. Para garantir que a lista de empregos da OIT cobrisse a maioria dos cargos de ciência de dados, fizemos uma primeira rodada de correspondência na qual amostramos 1000 perfis, procurando por cargos relacionados a dados que foram classificados incorretamente. Em seguida, adicionamos estes à lista de empregos padrão da OIT e realizamos uma nova correspondência. Dessa forma, conseguimos corresponder mais de 80.000 cargos únicos aos seus 7.000 títulos e 43 subgrupos, o que nos deixou com 22.373 perfis de dados. Testamos a precisão em nossa detecção amostrando aleatoriamente 1000 dos perfis selecionados e verificando se os cargos foram corretamente correspondidos. Desses, apenas 92 foram classificados incorretamente, 90,8% de precisão. Da mesma forma, estimamos um recall de 76%, ou seja, quando os perfis de dados ficaram de fora de nossa amostra, validando manualmente uma amostra aleatória de 1000 perfis de nossa lista completa. LinkedIn. O LinkedIn é a maior rede profissional do mundo, com quase 740 milhões de membros em mais de 200 países e territórios em todo o mundo, hospedando informações autorrelatadas sobre antecedentes profissionais e educacionais e habilidades individuais. Como Casey et al., 2012, e Lee et al., 2019, reconhecem, o banco de dados do LinkedIn é um repositório valioso de informações para entender a dinâmica de carreiras. De fato, desde que nosso estudo foi realizado, Fayyad e Amuchu, 2022, também usaram uma amostra do LinkedIn, 2.726 perfis baseados nos Estados Unidos e Reino Unido, para categorizar funções no campo da ciência de dados. No entanto, como apontado abaixo, nossa amostra é maior e mais diversificada. Após a aprovação ética, fizemos web scraping no LinkedIn para coletar as informações completas de educação, experiência profissional e conjunto de habilidades dos indivíduos em nossa lista reduzida de perfis. Nenhuma informação pessoal, como números de telefone e endereços de e-mail, foi coletada, e os dados foram totalmente anonimizados no armazenamento. É importante notar aqui que a vasta maioria das informações do LinkedIn são autorrelatadas e opcionais. Como tal, algumas informações podem estar faltando, exageradas ou sujeitas a diferentes padrões de qualificação, por exemplo, ao declarar proficiência em uma habilidade específica. Mitigamos isso olhando para as diferenças de gênero nos dados agregados e focando nas lacunas relativas. Limpeza e caracterização de dados. Como afirmado, uma de nossas principais preocupações ao lidar com dados do LinkedIn é seu nível de completude, especialmente quando cada campo de informação é opcional. Para garantir a comparabilidade entre os usuários, consideramos apenas perfis com alguma experiência profissional e com pelo menos 50 contatos. Também removemos 25 perfis discrepantes que relataram mais de 45 anos totais de experiência. Nossa amostra final consiste em 19.535 perfis, dos quais 2.203, 11,3%, são mulheres, a maioria dos Estados Unidos, França, Alemanha ou Reino Unido, países entre os 10 primeiros em rankings de inteligência artificial. Nossa análise exploratória mostrou que, como antecipado pela Quotacom, nossa amostra é inclinada para a senioridade, com uma média de quase 20 anos de experiência de trabalho. Além disso, mais de 55% de nossa amostra possui um diploma de graduação ou pós-graduação. Variáveis e processamento de dados. Esta seção explica as etapas de processamento realizadas para cada variável em nossa análise, com algumas estatísticas descritivas. Gênero. Para inferir o gênero de cada perfil, os primeiros nomes foram passados para uma API que retorna um gênero com um score de probabilidade, Genderize API. A API, projetada para prever a probabilidade de gênero de uma pessoa dado seu nome, é baseada em mais de 100 milhões de pontos de dados coletados em 242 países. Embora estejamos cientes das limitações deste método, ver seção 5, dada a falta de informação sobre gênero autopercebido, adotamos uma abordagem baseada em probabilidade baseada em nomes, em vez de alternativas como reconhecimento de imagem ou scraping de páginas pessoais. Para maximizar a precisão, mantivemos apenas perfis com mais de 80% de probabilidade e removemos aqueles que não pudemos classificar, menos de 1%. Isso nos deixou com 11% de mulheres em nossos dados. Localização. Usamos a última localização de trabalho disponível para cada perfil para determinar seu país de residência, auxiliados pelo Picoult em casos onde o nome da cidade ou código do país foi mencionado em vez do nome do país. Descobrimos que 50% de nossa amostra correspondia aos Estados Unidos, 22,7%, França, 10,7%, Alemanha, 10,1% e Reino Unido, 9%, sem diferenças significativas nas lacunas de gênero entre eles nos anos de experiência, duração das funções ou número de habilidades. Os outros 50% estão divididos entre 14 países que representam 1% a 5% da amostra cada, e mais de 50 países com menos de 1% cada. Experiência de trabalho, senioridade e campos de trabalho. Para cada perfil, fizemos scraping do histórico de trabalho disponível, incluindo cargo, datas de início e término, nome da empresa, indústria e localização.
Usando a duração de cada função, estimamos os anos totais de experiência dentro da mesma empresa, indústria e em todas as carreiras. Além disso, usamos a última experiência de trabalho disponível para inferir a senioridade de nossa amostra, classificando os cargos em 5 categorias diferentes. Como antecipado, descobrimos que nossa amostra é muito sênior, com mais de 50% ocupando o cargo CXO, além de uma trajetória de 20 anos de experiência em 7 funções diferentes. Finalmente, examinamos os campos de trabalho classificando todos os cargos em consultoria, engenharia, desenvolvimento, análise, arquitetura, ciência e pesquisa. Devemos notar que esta categorização foi feita apenas para funções júnior, média e alguma sênior, dado que geralmente isso não faz sentido para funções CXO e de conselho. Indústria. Quando disponível, usamos a indústria da página do LinkedIn de cada empresa associada aos empregos de nossos perfis. Em seguida, agrupamos 147 códigos de indústria únicos do LinkedIn em 13 categorias principais e examinamos a distribuição de gênero das funções em cada uma. A tecnologia da informação, TI, é a mais comum, com mais de 50% dos indivíduos tendo trabalhado em uma empresa de tecnologia. Habilidades. O LinkedIn permite que os usuários adicionem até 50 habilidades e as classifica automaticamente em uma de 5 categorias: conhecimento da indústria, ferramentas e tecnologias, habilidades interpessoais, idiomas e outras habilidades. Descobrimos que 7% de nossa amostra não tinha habilidades em seus perfis do LinkedIn, com pouca diferença por gênero, 6,9% para homens e 7,4% para mulheres. Para o resto, a prevalência dos tipos de habilidades é muito desigual, com habilidades da indústria englobando mais de 60% da amostra. Para detectar especificamente habilidades em ciência de dados e inteligência artificial, usamos o framework proposto por Fayad e Amuchu, 2020, para reclassificar todas as habilidades, criando 8 novas categorias de dados. Em nossa amostra geral, as habilidades em dados representam mais de 15% do total. Descobertas e discussão. Trajetórias de carreira divergentes. Nossa pesquisa sugere que a desigualdade de gênero estruturada nas trajetórias de carreira de profissionais nos campos de ciência de dados e inteligência artificial. Mulheres são mais propensas do que homens a ocupar um emprego associado a menos status e salário nesses campos. Nossos resultados mostram que mulheres têm mais habilidades de preparação e exploração de dados, enquanto homens têm mais habilidades em aprendizado de máquina, Big Data, computação de propósito geral, GPC, e ciência da computação, todos significativos com nível de confiança de 95% com testes e de 2 amostras. As últimas são tradicionalmente associadas a carreiras mais prestigiadas e de maior remuneração. Consistente com nossa revisão de habilidades, descobrimos que os homens predominam em empregos de engenharia, arquitetura e desenvolvimento, enquanto as mulheres predominam em análise e pesquisa, todos significativos com nível de confiança de 95%. Isso é interessante para considerar junto com o relatório de 2021 Quantifin Deu Data Skills Gap, que descobriu que trabalhadoras acreditam ser geralmente fortes em habilidades interpessoais, como comunicação e curiosidade, enquanto homens afirmam ser mais fortes em expertise da indústria ou setor, Department for Digital, Culture, Media and Sport, 2021. Campero, 2020, também descobriu que as mulheres são mais prevalentes entre os trabalhadores em garantia de qualidade de software crucialmente, com menor remuneração e percebidas como de menor status do que em outras subespecialidades de software. Da mesma forma, Guerrier et al., 2009, observam que as mulheres são subrepresentadas em empregos de TI de alta qualificação, com segregação de gênero intraocupacional. Elas estão localizadas em funções menos técnicas de gerenciamento de projetos e suporte ao cliente que exigem um tipo de habilidades que as mulheres são naturalmente consideradas ter. De fato, como estudiosas feministas mostraram, quando as mulheres participam de ocupações dominadas por homens, elas são frequentemente concentradas nos subcampos de menor remuneração e menor status, Reskin e Amp, Royce, 1990. Assim, parece que, à medida que as mulheres começaram a entrar em certos subdomínios tecnológicos nos últimos anos, como o desenvolvimento front-end, esses campos começaram a perder prestígio e a experimentar quedas salariais. Brod, 2019, Posner, 2017. Enquanto isso, os homens estão migrando para as novas, prestigiadas e altamente remuneradas, subespecialidades de ciência de dados e inteligência artificial. De fato, o World Economic Forum, segunda 18ª, alerta sobre lacunas de gênero emergentes em habilidades relacionadas à inteligência artificial. Nossos resultados são consistentes com suas descobertas de que uma proporção maior de mulheres do que homens são analistas de dados, e proporções maiores de homens do que mulheres são engenheiros e arquitetos de TI. Eles também descobriram que uma proporção maior de homens tem habilidades em aprendizado de máquina. Tais estudos sugerem que existe uma lacuna de talento que se agrava e que exigirá intervenção focada. Em seu relatório propondo elementos de um framework sobre igualdade de gênero e inteligência artificial, a Unesco, 2020, P27, aponta que contratar mais mulheres não é suficiente. O objetivo real é garantir que as mulheres sejam contratadas em funções centrais, como desenvolvimento e codificação. Eles recomendam a necessidade de trazer para posições de paridade codificadoras, desenvolvedoras e tomadoras de decisão mulheres, com interseccionalidade em mente. Esta não é uma questão de números, mas também uma questão de cultura e poder, com as mulheres realmente tendo a capacidade de exercer influência. Unesco, 2020, P23. Diferenças por indústria.
Mulheres em dados e inteligência artificial são subrepresentadas em indústrias que tradicionalmente implicam mais habilidades técnicas, por exemplo, o setor de tecnologia TI, e superrepresentadas em indústrias que implicam menos habilidades técnicas, por exemplo, o setor de saúde. Além disso, há menos mulheres do que homens em posições C-suite na maioria das indústrias do conjunto de dados, e isso é ainda mais acentuado em empregos de dados e inteligência artificial no setor de tecnologia. Nossas descobertas sugerem que os padrões em inteligência artificial e ciência de dados são semelhantes às lacunas de gênero na força de trabalho em geral. Profissionais de inteligência artificial mulheres em nossa amostra são mais propensas a trabalhar em indústrias tradicionalmente feminizadas, como saúde. Isso também é verdade para as indústrias de serviços corporativos, por exemplo, RH e marketing, e bens de consumo. No entanto, as mulheres são subrepresentadas nos setores de tecnologia, TI industriais e manufatura. Notavelmente, a participação das mulheres em diferentes indústrias está inversamente correlacionada com a porcentagem de habilidades de ferramentas e tecnologias que elas possuem, Pearson R de -0,7, P igual 0,04. Assim, descobrimos que as indústrias com menor participação feminina são também aquelas com a maior proporção de habilidades de ferramentas e tecnologia nos perfis das mulheres. Novamente, nossas descobertas são amplamente consistentes com Brod, 2019. Dentro do pool de talentos em inteligência artificial, ela encontrou mais mulheres do que homens na indústria da saúde, e mais homens nos setores de manufatura e software e serviços de TI. Embora nossos dados não possam explicar a causalidade por trás dessa descoberta, ela reflete o que já sabemos sobre as razões da subrepresentação das mulheres em indústrias que tradicionalmente envolvem mais habilidades técnicas. Como observado acima, normas e sistemas de valores estereotipicamente masculinos moldam práticas profissionais e trajetórias de carreira, Musil e Amp, Tominson, 2012. Esses padrões masculinos governam particularmente a participação técnica, Sherian e Amp, Marcos, 2020, pois as definições de expertise tecnológica foram historicamente enquadradas de uma maneira que torna o feminino incompatível com empreendimentos tecnológicos, Vaman, 2010. Essas associações culturais persistentes em torno da tecnologia afastam as mulheres de, e de fora de, indústrias que implicam habilidades técnicas mais de fronteira, como ciência de dados e inteligência artificial. Finalmente, é importante notar que os homens predominam consistentemente em posições CXO na maioria das indústrias, independentemente do nível de participação geral da indústria. Mesmo em indústrias onde as mulheres estão superrepresentadas, há uma menor porcentagem de mulheres na C-suite. O estudo de Best et al., 2019, sobre a participação das mulheres na liderança entre as principais empresas de inteligência artificial descobriu que as mulheres representam apenas 18% dos líderes de nível C entre as principais startups de inteligência artificial em grande parte do globo. Das 95 empresas que consideraram, apenas 2 têm um número igual de mulheres e homens em suas posições de nível C, e nenhuma é majoritariamente feminina. Rotatividade de emprego e taxas de atrito. Nosso estudo encontrou evidências de alta rotatividade, mudança de funções e taxas de atrito, deixar a indústria completamente, persistentemente altas entre as mulheres em comparação com os homens trabalhando em ciência de dados e inteligência artificial na indústria de tecnologia. Os dados mostram que, em média, as mulheres passam menos tempo em cada função do que os homens, ver figura 10. Isso se mantém para todas as indústrias, com a maior lacuna nos setores industriais e manufatura e tecnologia, TI. Olhando para o total de anos de experiência passados em cada indústria por gênero, em média as mulheres passam mais tempo do que os homens em todas as indústrias, exceto industriais e manufatura e, crucialmente, no setor de tecnologia TI, onde passam quase 1 ano e meio a menos. Houve algumas pesquisas interessantes sobre o atrito de gênero em empresas de engenharia e tecnologia. O National Center for Women and Information Technology dos Estados Unidos descobriu que as mulheres deixam empregos em tecnologia a uma taxa 2 vezes maior que a dos homens, Ashcraft et al., 2016. Cardador e Hill, 2018, mostram de forma comparável que as mulheres, mas não os homens, que seguem caminhos gerenciais em empresas de engenharia podem estar sob maior risco de atrito. Em uma linha semelhante, Krivovich et al., 2016, descobriram que as mulheres representavam 37% das funções de nível de entrada em tecnologia, mas apenas 25% alcançaram funções de gerência sênior e 15% alcançaram nível executivo. Explorando as razões para as altas taxas de atrito e rotatividade de mulheres e minorias, o Kapor Center argumenta que a injustiça impulsiona a rotatividade, destacando que 1 em cada 10 mulheres em tecnologia relatou ter experimentado atenção sexual indesejada, Scott et al., 2017. De fato, como muitas pesquisas atestam, as razões incluem ambientes hostis, discriminação no local de trabalho e microagressões, compromissos domésticos de gênero e associações culturais sobre quem se encaixa nos campos de tecnologia, Alfrey e Amp, Tvini, 2017, Margolis e Amp, Fischer, 2012, 2020. De acordo com a pesquisa do Estado da Tecnologia Europeia, 87% das mulheres foram desafiadas pela discriminação de gênero em comparação com 26% dos homens, e 59% das mulheres negras ou africanas caribenhas experimentaram alguma forma de discriminação, Atômico, 2020. Habilidades autorrelatadas. Descobrimos que as mulheres são mais propensas a autorrelatar menos habilidades do que os homens no LinkedIn. Testamos isso com um teste de 2 amostras de Kolmogorov, Smirnov e um teste T. Testamos ainda essa descoberta em todas as indústrias e países de nossa amostra e obtivemos os mesmos resultados.
Isso ecoa o relatório Inteligência Artificial Index de Stanford, baseado em dados do LinkedIn, que descobriu que, em todos os países, os homens tendem a relatar habilidades de inteligência artificial em mais ocupações do que as mulheres. Perrault et al., 2019. Além disso, o World Economic Forum, 2018b, observa que não há sinais de que essa lacuna esteja diminuindo. Nos últimos 4 anos, homens e mulheres têm adicionado habilidades de inteligência artificial a seus perfis do LinkedIn a uma taxa semelhante. Embora as mulheres não estejam ficando mais para trás, elas também não estão alcançando. Outros estudos também descobriram que as mulheres se autopromovem menos. Lerchemueller et al., 2019. Eles também indicam que as mulheres geralmente são menos confiantes em suas próprias habilidades, particularmente durante a autoavaliação. Sec et al., 2011, Correll, 2001. Como mencionado anteriormente, associações culturais persistentes em torno da feminilidade como incompatível com empreendimentos tecnológicos avançados, por exemplo, juntamente com estereótipos de Brogrammer e Hustling, afetam a confiança das mulheres em suas habilidades técnicas, moldando percepções de sua aptidão e proficiências. Jacobs, 2018. Altenburger et al., 2017, levam este ponto adiante para especular como essas diferenças de gênero na autoavaliação e autoapresentação podem afetar oportunidades profissionais online, por exemplo, no LinkedIn. As avaliações menos favoráveis das mulheres sobre suas habilidades, adequação e pertencimento em ocupações de ciência de dados e inteligência artificial dominadas por homens podem ser influentes na determinação das aspirações das mulheres nesses campos. Ver também Leslie et al., 2015, Win-Yamp, Correll, 2017. A lacuna de qualificação. Dadas as descobertas acima, é notável que nossa pesquisa descobriu que as mulheres em dados e inteligência artificial têm níveis formais de educação mais altos do que os homens, e este é o caso em todas as indústrias. A lacuna de conquista é ainda maior para aquelas em posições mais sêniores, por exemplo, para funções C-suite, e este aspecto de superqualificação é mais acentuado no setor de tecnologia TI. Isso é particularmente surpreendente, dado que as mulheres autorrelatam menos habilidades. Descobrimos que 59% das mulheres em nossa amostra possuem um diploma de graduação ou pós-graduação, em comparação com 55% dos homens. Essa tendência também se mantém quando a amostra é dividida por indústria. Além disso, quando comparamos os níveis educacionais formais de nossa amostra completa com uma subamostra dos perfis mais sêniores, descobrimos que a lacuna educacional é ainda maior para aqueles no nível C-suite. De fato, a lacuna é aproximadamente o dobro em todas as indústrias. Com isso, queremos dizer que, por exemplo, em todas as funções de tecnologia TI, há uma lacuna de conquista de 6%, mas para funções CXO, isso aumenta para 13%. No caso da indústria de tecnologia TI, o salto é principalmente explicado por um aumento na porcentagem de mulheres graduadas na C-suite. Isso sugere fortemente que as mulheres estão se educando para serem promovidas, enquanto os homens podem não estar fazendo isso. A descoberta está em linha com as evidências existentes de que as mulheres precisam trabalhar mais e obter mais qualificações do que os homens para progredir para posições sêniores no local de trabalho. Scott, 2021. Limitações. Reconhecemos algumas limitações no conjunto de dados original. Esses dados são inclinados para 4 países. Embora isso reflita onde muitos empregos em dados estão localizados, isso limita a generalização de nossas descobertas. O viés do conjunto de dados para profissionais seniores também limita as descobertas sobre profissionais mais juniores, e não inclui, por exemplo, o número desproporcional de mulheres que abandonam prematuramente tais profissões. A análise é limitada pelos dados binários classificados conforme coletados, mas o gênero se cruza com múltiplas características, incluindo raça e idade. Decidimos não inferir computacionalmente outras características para evitar erros éticos e estatísticos que poderiam surgir de métodos de inferência, como o uso de nomes ou reconhecimento de imagem. Adicionalmente, limitações surgem através dos dados do LinkedIn. A autodeclaração dos usuários de suas próprias habilidades, empregos e histórico educacional é inerentemente enviesada. Indivíduos podem não apenas enganar ou exagerar, consciente ou inconscientemente, mas, como nossa pesquisa aqui mostrou, a autoapresentação no LinkedIn é generificada. Finalmente, a falta de padronização de cargos nas profissões emergentes de ciência de dados e inteligência artificial traz consigo dados, e, portanto, limitações metodológicas, como observado acima. Os títulos em todos os níveis de senioridade diferem entre empresas e setores. Sistemas de classificação ocupacional desatualizados limitam este tipo de pesquisa, e precisamos de melhores categorias para refletir com precisão a natureza mutável do trabalho digital. Conclusão. Os debates sobre automação e o futuro do trabalho geralmente se concentram na perda de empregos e na desqualificação. Vama, 2017. Quando questões sobre as relações de gênero da tecnologia digital são abordadas neste contexto, a pesquisa tende a destacar a exclusão das mulheres de ocupações científicas e técnicas. Este artigo visa enriquecer essas discussões examinando os termos da inclusão das mulheres em novos campos técnicos que são cada vez mais centrais para a sociedade digital. Especificamente, perguntamos como as mulheres estão se saindo nessas profissões que ainda estão em seus estágios formativos. Este artigo contribui, portanto, para a literatura sobre desigualdade de gênero nas carreiras de ciência de dados e inteligência artificial, um assunto sobre o qual muito mais precisa ser conhecido. Primeiro, como campos emergentes, há uma lacuna significativa nos dados de gênero e até mesmo um problema de definição quanto ao que designam os rótulos ocupacionais de dados e inteligência artificial.
Nossa pesquisa fornece um conjunto de dados único e curado de profissionais de ciência de dados e inteligência artificial e o analisa por meio de metodologia inovadora. Segundo, com base nesses dados, descrevemos, com mais detalhes do que até então, a desigualdade estrutural persistente nesses campos associada a extensas disparidades em empregos, qualificações, senioridade, indústria, atrito, habilidades e até mesmo níveis de autoconfiança entre homens e mulheres. As trajetórias de carreira de gênero em ciência de dados e inteligência artificial que identificamos refletem a associação histórica da masculinidade com a computação, em particular, habilidades técnicas de fronteira. Nosso trabalho é original ao examinar essas novas profissões de alta tecnologia e prestígio à medida que estão sendo formadas, e à medida que os processos de gênero dentro delas estão sendo configurados. Para que as mulheres participem plenamente da força de trabalho em ciência de dados e inteligência artificial, a lacuna de empregos de gênero precisa ser corrigida. Isso é particularmente importante nas funções de liderança e técnicas que impulsionam a inovação e o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Como nós e outros argumentamos, a desigualdade nesses campos não é apenas sobre questões éticas de justiça social e oportunidade econômica, mas também crucialmente sobre como tecnologias como a inteligência artificial são projetadas. A pesquisa mostrou como a falta de diversidade pode levar a resultados ruins em muitos campos diferentes, incluindo saúde, pesquisa científica e setor privado, e a inteligência artificial não é exceção. De fato, pesquisas crescentes sugerem que o viés de gênero está sendo construído e amplificado por sistemas de inteligência artificial. Isso torna o fechamento da lacuna de gênero em ciência de dados e inteligência artificial ainda mais urgente.